Para acessar o portal do aluno /ambiente virtual de aprendizagem, acesse o site do UNAR, unar.edu.br. Após, vá até o menu Portal, Alunos a partir de 11 de 2023. Ou digite diretamente o endereço academico.unar.edu.br/aluno. Acesse seu portal digitando o seu CPF com pontos e traço, a senha é a sua data de nascimento, 2 dígitos no dia, 2 dígitos no mês e 4 dígitos no ano, sem as barras. Exemplo, 09/10/1990. Deixe a opção EAD e clique em acessar. Realizado o login no ambiente do portal do aluno /ambiente virtual de aprendizagem, você terá aqui o seu CPF e o seu nome. Então, para acessar as disciplinas, eu clico em disciplinas ou pelo menu ao lado também disciplinas. Então, nós temos aqui o curso que você realiza. Se você tem vários cursos, eles irão aparecer aqui. O semestre, o período letivo, e dentro do período letivo nós temos as nossas disciplinas do semestre. Então vamos acessar o conteúdo da primeira disciplina, Contabilidade Básica. Clico nela e ali eu tenho algumas opções e eu tenho a opção, o botãozinho Sala de Aula Virtual, onde eu acessarei o meu ambiente virtual de aprendizagem. Clico nele e ele vai aparecer para mim o curso Contabilidade Básica. Então nós temos aqui a visão geral, onde nós temos um texto com informações importantes sobre a disciplina, conteúdo e notas. Em visão geral, é bastante importante que você leia o texto. Então, nós temos ali, caro aluno, seja bem-vindo à disciplina. Esse conteúdo é apresentado em unidades de aprendizagem, UA, que devem ser acessadas no menu Conteúdo. Atente-se para o prazo de realização dessas atividades, acessando o calendário acadêmico. Dentro de cada unidade de aprendizagem, há 8 itens, que são eles: apresentação, desafio, infográfico, conteúdo do livro, dica do professor, exercícios, na prática e saiba mais. Dentro do conteúdo da disciplina, nós temos as unidades divididas em 2 grupos: atividades do grupo 1 e atividades do grupo 2. As 4 primeiras unidades do grupo 1 dessa disciplina serão consideradas para a composição das notas de atividade online. Então, a realização das 4 primeiras unidades é que vai ser o cômputo da sua nota da atividade online. Serão computadas de acordo com o percentual a seguir dentro da unidade de apresentação os itens desafio 20% e os exercícios 80%. As atividades online elas valem 4 pontos na média da disciplina, ou seja, 40% da nota. Após o acesso aos itens e realização dos exercícios que compõem cada unidade, a pontuação será gerada entre 0 a 4, que é a pontuação máxima das atividades online. As atividades do grupo 2 são atividades para as provas presenciais. Então, para as demais unidades dessa disciplina, ou seja, da 5ª unidade diante, serão atribuídas notas online, porém essas unidades serão utilizadas como exercícios de fixação, onde você, aluno, terá contato com as questões que serão aplicadas nas provas presenciais em datas e horários informados no calendário acadêmico. As notas obtidas nas provas presenciais terão um valor máximo de 60%, o que corresponde até 6 pontos da sua nota.
Então agora eu vou acessar o conteúdo, clico em conteúdo, e aqui nós temos 3 opções: conteúdos da disciplina, biblioteca virtual e interatividade. Então, iremos aqui em conteúdos da disciplina, clico em acessar, e aqui eu tenho as minhas unidades. Então, a unidade Introdução à Contabilidade, História da Contabilidade, e assim vai. Todas elas pertencentes ao grupo 1, que serão atribuídas notas online. E depois eu tenho as atividades, as unidades do grupo 2, o patrimônio, princípios contábeis, que são atividades que devem ser realizadas para fixação e aprendizagem para a prova presencial. Então, eu quero acessar a minha primeira atividade. Então, todas elas estão a fazer, né, receber uma nota. Então, eu não fiz nenhuma delas. Então, eu clico lá, Introdução à Contabilidade. Automaticamente, vai acessar o meu conteúdo desta unidade de aprendizagem. Então, nós temos ali Introdução à Contabilidade e nós temos, como mencionado anteriormente, os menus Apresentação, Desafio, Infográfico, Conteúdo do livro, Dica do professor, Exercícios, Na prática e saiba mais. Então, nós estamos em apresentação. Então, aqui uma breve apresentação da disciplina. Depois eu tenho o menu Desafio, é onde eu tenho um desafio para fazer uma questão dissertativa. Essa questão dissertativa ela já é apresentada logo no início, mas ela deve ser respondida no final do estudo desta unidade. Aí eu tenho o infográfico, que são também informações importantes sobre a disciplina, sobre a unidade a ser estudada. Nós temos o conteúdo do livro. Esse conteúdo do livro, olha lá, de contabilidade, ele pode ser baixado em PDF, basta eu clicar em cima dele. Isso, ele vai abrir o conteúdo para mim, então eu posso estudar online ou, caso eu queira, baixar esse arquivo. Então, clico aqui no fazer o download, seleciono onde eu quero o download e clico em salvar. Ele realiza o download do PDF, clico em cima dele e eu consigo imprimir, estudar, mesmo estando offline. Aí nós temos a dica do professor, é sempre um vídeo com alguma dica do professor sobre essa unidade, então basta eu clicar em play. Olá, na dica do professor vamos falar sobre a utilidade da contabilidade para os mais diversos usuários. Eu consigo assistir o vídeo. Aí nós temos os exercícios, que eles devem ser respondidos até a data do calendário acadêmico. São sempre 3 tentativas, tá? Então daqui a pouco nós vamos voltar a responder esses exercícios. Aí nós temos na prática, então é a utilização dessa unidade na sua prática profissional. Então bastante importante a leitura. Saiba mais, que são links de artigos ou de outros vídeos, de acessos a mais do conteúdo que você está estudando. Então, nós temos aqui estudo comparativo, uma análise entre a história da contabilidade tradicional e a história da contabilidade. Então, nós temos na prática, onde, por exemplo, eu tenho resgate da memória contábil nos estados. Clico aqui, então ele vai baixar, no caso aqui, um PDF sobre o tema a mais estudado. E aí eu quero fazer os meus exercícios, quero responder os meus exercícios. Então, clico aqui em exercícios. Iniciar tentativa 1. Lembrando que são sempre 3 tentativas. Então, nós temos tentativa 1 de 3. Tá? Nós estamos na primeira questão
de 5. São sempre 5 questões dos exercícios. Então, nós temos, para cada unidade de aprendizagem, são 5 exercícios que você tem que responder e também o desafio. Então, a preocupação com o patrimônio foi uma das primeiras evidências da contabilidade. Então, eu tenho uma questão. Então, para responder, eu clico naquela que eu acho que deve ser a resposta correta. Cliquei aqui, marquei, vou para a próxima questão. Então, a questão número 2. A escola europeia, então, acho que é a D. Clico em próxima. Terceira questão, seleciono a correta. A quarta questão. E por último, a quinta questão. Enviar respostas. Caso eu queira voltar para alterar alguma alternativa que eu marquei, clique em voltar e basta eu fazer a alteração. Então, já estou confirmado, acho que são todas as que eu respondi estão corretas, eu clico aqui, enviar respostas. Clico novamente, confirmando o envio das minhas respostas, e automaticamente ele dá um acerto para nós. Então, a data que foi enviada, a quantidade de porcentagem de acerto e quantas você acertou. Nós acertamos uma questão de 5. Então, quero começar a minha segunda tentativa. Preciso fazer isso imediatamente após o término da primeira? Não. Eu posso voltar aqui um outro dia, mas sempre lembrando da data final do calendário acadêmico. Então, eu clico novamente em iniciar a segunda tentativa. Isso. E vamos respondê-lo. São 5 questões novamente. Envio todas, acertei uma novamente das 5. E eu posso agora iniciar a minha terceira tentativa. Enviar as respostas, e eu tenho aqui nessa a segunda, acertei 2 de 5. Então, ele sempre vai manter o resultado, tá, do percentual que você acertou mais. Então, nós temos aqui, ó, tentativa 3, né, que foram 2 acertos. Então, para todas as questões, após você responder as 3 tentativas, ele dá as respostas corretas. Então, a primeira questão, a resposta correta seria apenas 1 e 2 estão corretas. E você, no caso, marcou a D, né? Aí eu vou lá em próximo, eu consigo verificar todas as minhas questões, quais são as corretas e por que estão corretas. Então, nós temos aqui todas as questões. Isso. Isso. Agora eu quero responder o meu desafio. Então, eu clico aqui. Então, eu tenho uma questão, um desafio após o estudo de todo o tema, as pesquisas realizadas. Eu venho aqui e, com base no contexto apresentado, responda as perguntas a seguir. Então, você observou que o resultado apurado no último ano. Então, eu tenho 2 opções. Ou eu digito o texto da resposta, ou eu venho e anexo os meus arquivos. Ou eu posso fazer os 2. Então, anexo seus arquivos, clico aqui, vou anexar um arquivo. Se eu quiser anexar outro, basta eu clicar no botão de baixo. E clico em enviar resposta. Enviar resposta.
Pronto, automaticamente a minha resposta foi enviada. Ele já dá um padrão de resposta esperado sobre aquela questão acima. E aí a realização da correção dessas atividades. Então, após o envio do seu desafio, o envio dos questionários, dos exercícios, entre 1 hora, 1 hora e meia, você vai ter a sua resposta aqui dentro do conteúdos da disciplina, a sua nota. Então, aqui nesse local é que você vai visualizar se você já foi respondido ou não. Ele vai aparecer um tiquinho, né, um tique, que você já realizou essa sua atividade. Então, aí, o mesmo processo eu vou fazer com todas as minhas unidades. Então, história da contabilidade é o mesmo processo. Eu clico aqui e ele vai aparecer para nós com o mesmo formato, né? A mesma estrutura. Então, nós temos lá a apresentação, o desafio, o infográfico, o conteúdo do livro, a dica do professor, exercícios, na prática e saiba mais. Então, essas são todas as minhas unidades a serem estudadas dentro da disciplina Contabilidade Básica. Aí nós temos o terceiro menu, que nós chamamos de notas, onde você vai visualizar após 1 hora, 1 hora e meia do envio das suas respostas, o percentual da sua nota. Esse percentual corresponde a 4 pontos na sua média final. Aí, estando em conteúdo novamente, nós temos acesso à biblioteca virtual. Então, eu gostaria de acessar acessei o meu conteúdo de contabilidade, eu quero estudar um livro, um material a mais. Então, eu clico em conteúdo. Quer saber mais sobre o conteúdo da disciplina? Acesse a biblioteca A, clicando no link abaixo e faça a sua pesquisa. Clico em biblioteca A. Ele vai acessar a minha biblioteca, acessar acervo. Eu vou digitar aqui o título, o autor. Então, contabilidade básica. Então, olha lá, ele já mostrou para mim o livro, então eu quero esse livro. Clico em cima dele. E aí eu faço a navegação desse livro. Então eu posso fazer a leitura toda do livro completo, do material completo de estudo. E depois em conteúdo, ainda nós temos a interatividade. Clico em acessar. E aqui nós encontraremos os fóruns, os chats e uma pesquisa. Dê-nos a sua opinião. Os fóruns e chats serão abertos pelos professores e serão verificados também via calendário acadêmico. Então, essa é a nossa estrutura de uma das disciplinas. Clicando em voltar, você terá acesso ao restante das disciplinas e o processo é o mesmo. Clicando lá em Direito Público e Privado, no botãozinho Sala de Aula Virtual, ele acessará o ambiente virtual de aprendizagem.